Olá, tudo bem? É com satisfação que estamos aqui para gravar mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre um tema do direito processual constitucional, um tema bem interessante, chamado de reclamação constitucional. A reclamação constitucional, né, é uma espécie de ação pouco conhecida por muitos operadores do direito. Entretanto, ela é um remédio constitucional bem interessante, como nós veremos na sequência. Inicialmente, nós precisamos reconhecer que a reclamação constitucional ela se deu ao longo do tempo como uma construção doutrinária diante do nosso Supremo Tribunal Federal. E somente na Constituição de 88 é que finalmente ela adentrou, né, o ordenamento constitucional de uma forma expressa e textual. Bom, ao longo das nossas aulas anteriores, nós vimos o controle de constitucionalidade, né? Vimos de forma detalhada o controle de constitucionalidade difuso, né? Também chamado de controle concreto, e o controle de constitucionalidade concentrado, também chamado de controle abstrato. Então, nós vimos que nós temos diversas espécies de ações para que eu possa trabalhar a ideia do controle concentrado diante do STF. Nós vimos com detalhes a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas essas ações, elas são utilizadas no controle concentrado, no controle abstrato, aquele em que somente os 9 legitimados do artigo 103 da Constituição Federal podem peticionar. E isso serve, né, exatamente para que, após esse peticionamento, o STF julgue e diga o que é constitucional ou não, né? Então, todas as normas, as leis infraconstitucionais, elas devem estar adequadas ao ordenamento constitucional brasileiro. E uma vez que isso não ocorra, será necessário a utilização dessas ações conforme o caso específico, conforme a matéria trabalhada. Pois bem, a reclamação constitucional, também conhecida como RCL, então vocês vão ter muitos julgados, né, tem essa abreviação, RCL. Quando vocês verem um RCL, vocês devem saber que se trata de uma reclamação constitucional. Pois bem, a reclamação constitucional, ela serve para quando um juiz de instância inferior decide em desacordo com o entendimento constitucional já emitido pelo STF. Então, o que ocorre? Nós vimos aqui, né, que nós temos diversas formas de impetrar e de provocar o STF no controle concentrado. Pode ser uma ADI, uma ADO, uma ADC, uma DPF. Pois bem, depois dessa fase, dessa impetração, o STF traz a decisão. Então, nós vamos pensar o seguinte, uma vez que o STF traga essa decisão, ela tem o efeito erga omnes e deve ser aplicado a todos. Só que o que ocorre? Muitas vezes, um juiz de instância inferior ao STF, ou por desconhecimento,
ou por conduta individual dele, dar uma sentença em desacordo com matéria já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, indo de forma contrária àquilo que o STF já decidiu em matéria constitucional. E aí, quando ocorre esse problema de um juiz de instância inferior dar uma sentença contrária a um entendimento já fixado, já julgado pelo STF, quando isso ocorre, o meu instrumento, o meu remédio constitucional será a reclamação constitucional. Então, quando eu tiver uma sentença em que o juiz de primeiro grau, né, ou um desembargador, né, quando eu tiver uma sentença, um acórdão que vá de encontro, né, contrariamente àquilo que o STF já decidiu de uma forma, eu poderei, né, vocês como operadores do direito, como advogados, poderão impetrar a reclamação constitucional. E isso se dará diretamente ao STF, por competência originária. Então, como eu tinha dito, né, essa construção doutrinária do STF, ela buscou que as decisões da Suprema Corte, né, da nosso guardião da Constituição, fossem respeitadas, né? Um exemplo clássico é a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, como nós já explicamos em aulas anteriores, foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade, porque nós tínhamos muitas divergências de sua aplicabilidade. Então, uma vez que a Lei Maria da Penha tinha entrado em vigor e alguns juízes de primeira instância, né, os juízes de piso, não queriam aplicar a lei na íntegra por entenderem ela com alguns aspectos inconstitucionais, principalmente pela, em tese, desigualdade existente entre homens e mulheres, quando, na verdade, essa desigualdade ela busca um equilíbrio, né, desta questão histórica do abuso, né, do abuso do gênero masculino diante do gênero feminino, tá? Então, muitos juízes se negavam a aplicar na íntegra a Lei Maria da Penha. E aí foi provocado o Supremo para que o Supremo Tribunal Federal declarasse se a Lei Maria da Penha era constitucional na íntegra ou em partes. E o Supremo Tribunal Federal veio dizer que toda a Lei Maria da Penha era constitucional. A partir de então, todos os juízes de instância inferior ao STF deveriam, né, seguir essa decisão do STF, de modo que toda a Lei Maria da Penha seria constitucional. Mas pode ocorrer que algum juiz ainda se negue a seguir isso. E aí é que entra a minha real possibilidade de utilizar da ação chamada reclamação constitucional. Né? Eu impetro essa ação de reclamação constitucional diante do STF, demonstrando que determinado juiz está indo contra uma decisão já pacificada na minha Suprema Corte Constitucional Brasileira. E aí, como eu falei para vocês, após a construção doutrinária junto ao Supremo, na Constituição de 1988, finalmente, a reclamação constitucional entrou de forma expressa, de forma taxativa no nosso ordenamento jurídico constitucional. E aí nós vamos lá no nosso artigo 102 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete
ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Tá? Então percebam que a reclamação constitucional ela adentrou o ordenamento através dessa alínea L, especificamente. E isso foi uma conquista, né, porque aquilo que era uma construção doutrinária passou a ser uma matéria constitucional de fato, né, uma matéria constitucional expressa. E aí, para melhorar a atuação dos advogados, veio a Resolução 417, que tornou todas as reclamações constitucionais de forma eletrônica. Então, hoje, qualquer reclamação constitucional, ela será feita por um processo eletrônico específico. Então, não existirá mais o processo físico. O advogado não precisa ir até Brasília, né, ou subestabelecer para outro advogado para impetrar junto ao STF uma reclamação constitucional de qualquer lugar do mundo, com acesso à internet. O advogado poderá impetrar uma reclamação constitucional, já que o processo tramita na íntegra de forma eletrônica. E aí é interessante porque o nosso Código de Processo Civil vai trazer os aspectos processuais dessa utilização. Então, vocês vão lá no artigo 988 e verificarão as possibilidades existentes. Então, o artigo 988 diz o seguinte: caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Ou seja, nós temos lá, no artigo 102, as competências específicas de julgamento de matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vamos ter no artigo 105 as competências do STJ, enfim. Vocês sabem que existem competências originárias que foram estabelecidas e reservadas a determinados tribunais. Então, quando ocorre uma impetração de uma ação no tribunal errado, cabe a reclamação constitucional. Um exemplo clássico: digamos que haja uma disputa sobre os royalties da usina de Itaipu. Vocês sabem que a usina de Itaipu, toda a produção dela é dividida entre Brasil e Paraguai, né? Então, o Paraguai, como é um país pequeno, tudo aquilo que ele cabe na geração de energia da Itaipu já é suficiente para alimentar todo o seu país. E aí, esse excedente produzido, eles vendem, né? Vendem ao mercado, vendem ao Brasil. E vamos imaginar que, como já ocorreu anteriormente, o Paraguai não esteja satisfeito com os valores que o Brasil paga por essa energia excedente produzida e vendida ao Brasil. Vamos imaginar, né, que o equivalente ao advogado-geral da União nossa, né, o equivalente lá no Paraguai, ingresse com uma ação questionando isso diante do STJ. Eu tenho um problema, porque essas ações de outros países, elas têm como competência originária o STF. Então, o lugar correto
do equivalente ao nosso AGU, né, paraguaio, inversar, seria ele impetrar essa ação diretamente no STF. E ele, por algum erro, ingressa no STJ. Aí o que ocorre? Se o STJ não perceber isso e seguir essa ação, lá na frente eu posso alegar algum tipo de nulidade. E vocês, sendo advogados da outra parte, digamos, do governo brasileiro, vocês podem fazer uma reclamação, nesse caso, uma reclamação constitucional direto no Supremo, dizendo: olha, Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral Paraguaia ingressou com uma ação no STJ, sendo que a competência originária é do STF. E aí o STF pode julgar, realmente, isso está errado, não cabe ingressar no STJ, tem que vir para o STF, né? E aí o Supremo pode julgar, suspendendo os efeitos, né? Ou mesmo solicitando a remessa dos autos. Tá? Então, a primeira possibilidade, né, que nós temos da reclamação constitucional é realmente preservar a competência do tribunal, né? E isso aqui são as competências originárias, né? Então, são aquelas competências que estão expressamente na Constituição, reservando determinada matéria a determinado tribunal. Tá? Então, é preciso atentar-se a esse detalhe. Aí, o inciso 2 vai dizer, né, que caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, vocês vejam que existem inúmeros tribunais, né? Então, tem o STF, STJ, TRE, TRT, TJ Paraná, TJ São Paulo, enfim, né? Eu vou ter vários tribunais, né? Os tribunais estaduais, vou ter os tribunais regionais, TRF e os tribunais superiores. Tá? A reclamação constitucional também servirá para garantir que as decisões desses tribunais sejam respeitadas. De modo que, se eu tenho uma decisão já reiterada do TJ Paraná, né, formando uma jurisprudência local, né, vocês percebam que será mais comum no STF, mas muitas vezes a gente vai ter, né, principalmente quando os tribunais trabalham com matéria específica, como a Justiça Eleitoral ou a Justiça do Trabalho, esses tribunais, eles formarão um entendimento jurisprudencial próprio daquelas matérias de sua competência, né? Então, a ideia, o que é? Que essas decisões dos tribunais sejam respeitadas pelos juízes de primeira instância, né? Para que a gente tenha uma harmonia do sistema, né? Então, se eu tenho uma decisão reiterada já de um tribunal formando um entendimento naquele sentido, né, caberá também a reclamação constitucional diante desse tribunal em específico. Aqui, na verdade, eu não vou precisar ingressar com uma reclamação constitucional somente no STF. Né? Eu vou poder ingressar lá no TRT, se a matéria for de interesse trabalhista, no TRE, se for, né, no TRE, no TSE, se for uma questão eleitoral. Né? Então, a ideia é que a reclamação constitucional também possa ser apresentada diante desses tribunais para que as decisões que aquele tribunal específico já formou uma maioria, uma manifestação de vontades reiteradas, seja respeitada por aqueles juízes que estão abaixo deles, produzindo decisões totalmente opostas da formação já de maioria e da produção jurisprudenciais desses tribunais.
Seguindo, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 3, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, tudo aquilo que nós estudamos sobre controle de concentrado de constitucionalidade, que se dá pela ADI, ADO, ADC, ADPF, né? Mas as súmulas vinculantes, né? As súmulas vinculantes são aquelas súmulas do STF, né? Que vinculam as decisões de qualquer juízo abaixo dela, né? Que foi introduzida a súmula vinculante através da emenda constitucional 45, onde se teve a reforma do judiciário, né? Então, tudo que for súmula vinculante do STF ou matéria já julgada em controle concentrado de constitucionalidade deve ser observado pelos juízes que estão hierarquicamente abaixo do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se um juiz, um desembargador, tiver uma sentença que contrarie uma decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle concentrado de constitucionalidade ou contrarie uma súmula vinculante, poderá, né, vocês, como advogados, impetrarem uma reclamação constitucional diretamente diante do Supremo Tribunal Federal, apresentando a decisão judicial, o acordo expedido pelo tribunal, né, que esteja contrariando aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em controle concentrado de constitucionalidade ou em súmula vinculante. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é importantíssimo saber utilizar esse instrumento. Tá? Então, vocês, como operadores do direito, como advogados, devem saber utilizar essa possibilidade, pois isso aqui garante a efetivação de direitos constitucionalmente reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Seguindo, nós vamos ter um último inciso do artigo 988, que diz que caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Esse inciso 4, nós não iremos aprofundar. Por uma simples questão, não nos interessa aqui, no direito processual constitucional, esse inciso. Esse inciso, ele vai interessar especificamente para a atuação de vocês no processo civil. E como o processo civil não é objeto da nossa disciplina, nós não iremos fazer um aprofundamento desse inciso. Tá? O que é importante para vocês é saber a importância e como utilizar os incisos 1, 2 e 3 do artigo 988 do Código de Processo Civil, aplicado na questão da reclamação constitucional e como utilizar esses normativos diante de uma demanda específica do cliente de vocês. Pois bem, resumidamente, né, se nós pegarmos toda a nossa ideia a respeito desta ação chamada reclamação constitucional, ela nada mais é do que um mecanismo corretivo de alerta ao STF. Né? Embora nós vimos
que em alguns casos eu vou ingressar com uma reclamação constitucional diante do TJ Paraná, diante do TSE, do TST, enfim. Em regra, o que vocês mais vão utilizar na reclamação constitucional é o ingresso direto ao STF. Mas não está livre desta possibilidade de vocês ingressarem junto aos tribunais, desde que haja já um entendimento naquele sentido e seja visível que este juiz de instância inferior se pronuncie uma sentença totalmente diversa daquilo que já está estabelecido num julgamento de consenso coletivo, numa formação de uma decisão constitucional. Então, a reclamação constitucional ela é uma peça pouco utilizada, né, mas muito importante, né, porque ela é um remédio, né, diante do descumprimento daquilo que já foi estabelecido como constitucional, daquilo que já foi decidido e daquilo que já foi sumulado especificamente através das súmulas vinculantes que somente o STF emite, né? Então, somente o STF é quem vai propor e positivar súmulas vinculantes. Nenhum outro tribunal irá poder estabelecer uma súmula vinculante, somente o STF. Dito isso, ainda é importante nós falarmos que, em relação à reclamação constitucional, ela só cabe enquanto o processo estiver em andamento, ou seja, não cabe reclamação constitucional após o trânsito em julgado de uma ação. E isso vai se dar por quê? Porque eu preciso estabelecer um ambiente de segurança jurídica dentro de todo o ordenamento brasileiro. Porque se não fosse assim, nós teríamos uma verdadeira bagunça, né? Então, é uma importante ferramenta, mas ela deve ser utilizada dentro do prazo, ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, vocês perderam a possibilidade da utilização dessa ação importantíssima. E assim, nós chegamos ao final desta aula. Agradeço a todos por chegarem até aqui e encerramos o assunto da reclamação constitucional e aguardamos vocês para a continuidade das nossas futuras aulas. Ainda iremos abordar o assunto das súmulas e das súmulas vinculantes. Desde já, agradeço a presença de todos e deixo aqui meu forte abraço e até a próxima aula que estaremos disponibilizando no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, até breve.